tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. Japan, 46%. They would charge us 46% and much higher for certain items like cars, you know, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%. Brazil, 10%, 10%. Agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Nova pesquisa Quest sobre as eleições presidenciais do ano que vem mostra que Lula vence em 8 cenários pesquisados para um possível segundo turno. Na disputa contra Jair Bolsonaro, do PL, que está inelegível até 2030, Lula lidera com 44% contra 40% do ex-presidente. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. A pesquisa Quest foi feita com 2.004 eleitores entre os dias 27 e 31 de março, depois de Bolsonaro se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. Contra Michele Bolsonaro, também do PL, Lula mantém os 44%. Já a ex-primeira-dama tem 38% das intenções de voto. Em um eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o atual presidente tem 43% e o governador de São Paulo tem 37%. Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania.
Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Bolsonaro se desesperam após o Trump surtar. Ex-presidente e filho 03 apostaram em pressão de Trump para intimidar o STF, mas, além de não fazer nada, ele ajudou muito o Brasil. O presidente americano revelou algum tipo de psicopatia ao comprar uma guerra comercial com o mundo todo e acabou ajudando o Brasil. Enquanto isso, a grande aposta do bolsonarismo, a manifestação de domingo, ganha vários problemas. É um verdadeiro inferno astral. O tarifaço de Trump melhora a economia no Brasil e ele não responde aos pedidos de Eduardo Bolsonaro por sanções contra Moraes ou o STF. Lula lidera a eleição de 2026 em todos os cenários, a manifestação de domingo corre risco de nem acontecer e Eduardo Bolsonaro não tem requisitos para pedir asilo nos Estados Unidos, pois nada pesa contra ele no Brasil, diferentemente de Alan dos Santos ou Paulo Figueiredo, entre outros foragidos da justiça brasileira. Trump tratou Brasil de Lula e Argentina de Milei da mesma forma, com a diferença é que o Milei puxa o saco dele e o Brasil não. Ambos foram taxados em 10%, e Bolsonaro pôs o bolsonarismo em pânico ao apoiar o ataque de Trump ao resto do mundo, porque a maioria esmagadora dos brasileiros é contra o que está fazendo o Donald Trump. A situação de Bolsonaro piorou muito na semana passada e, nesta semana, piorou mais ainda. Como Trump pode prejudicar o bolsonarismo? O fato é muito simples e começa com essa pesquisa aqui que saiu agora na última semana do mês passado, há pouco mais de 7 dias. Mais da metade dos brasileiros desaprova o governo Trump e esse número deve ter subido mais com o tarifaço que ele aplicou sobre o planeta, criando uma situação muito complicada no mundo inteiro. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, o sucessor do IBOP, mostrou que 54% dos brasileiros desaprovam o governo Donald Trump. O ex-ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes, diz que o apoio do Bolsonaro a Trump às vésperas da implementação do tarifaço se tornou incômodo e constrangedor para a própria direita brasileira, segundo o Aloysio Nunes. Nunca vi algo parecido. A defesa de Bolsonaro realmente é um caso clínico, mas eu acho que o Bolsonaro, com esse tipo de manifestação, se tornará cada vez incômodo para a própria direita brasileira. A direita precisa dele para seu apoio eleitoral, mas é uma pessoa que acaba perturbando. Ele não é uma pessoa previsível. Veja só, ele está apoiando algo que o mundo inteiro repudia e a maioria dos brasileiros repudia. Jair e Eduardo Bolsonaro destoam dos aliados de extrema-direita ao defender as tarifas de Trump que prejudicam o Brasil. Enquanto o mundo joga duro para proteger suas economias, o ex-presidente e seu filho agem como se o problema fosse o Brasil. E o tarifaço desatinado de Trump ameaça o mundo e os Estados Unidos, porque está afundando a economia americana. Não à toa a popularidade dele está despencando. O Bolsonaro apoia Trump em tarifaço e fala em vírus socialista de Lula.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está em defesa de Trump, veja só, indo na contramão de todo mundo, porque ele realmente aposta no Trump para pressionar o STF para arquivar os processos contra ele. Agora, veja só você, se ele disser que o Trump está errado, o Trump aí que não vai fazer nada mesmo, mas já não está fazendo. O Trump tem um problema monstruoso para resolver, monstruoso. E veja, o Trump, isso foi um banho de água fria nos bolsonaristas, essa tarifa de 10% no Brasil, igual à da Argentina, porque ele esperava, o Bolsonaro, sanções contra o Brasil para o STF, para obrigar o STF a salvar a pele dele, do Bolsonaro. Não é? Então o Trump vai lá e dá um presentaço para o Brasil, que é uma tarifa de 10%, que é a mesma da Argentina. Ou seja, sinalizando que não vai fazer nada contra o Brasil. Muito bem, o projeto de reciprocidade contra Trump rachou o grupo de Eduardo Bolsonaro e do PL. Deputados do PL mais fiéis a Bolsonaro e ao seu filho Eduardo não escondem a irritação com colegas de partido que votaram a favor do projeto de reciprocidade. A medida, que teve apoio do governo Lula, também da maior parte da bancada do PL, permite ao Brasil responder com sanções comerciais aos Estados Unidos. Ou seja, a maioria do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro está isolado até no partido dele. Veja só a situação. O dólar, inclusive, despenca. O dólar, para você ter uma ideia, estava no mês de janeiro, chegou a 6,25. Agora está 5,62. Caiu mais ainda e era já a quarta moeda que mais tinha se valorizado no mundo esse ano. Agora, minha amiga, meu amigo, é a segunda, com essa queda que teve o dólar no Brasil. E, com isso, a inflação vai ceder, não é? Já há muito entendimento aí de economistas de que a inflação e os juros vão cair. Queda do dólar já faz o governo sonhar com redução da Selic. A moeda americana recuou para 5,63. Com isso, a inflação cai e o Galípolo pode baixar os juros. 60 países terão taxas de Trump maiores que a do Brasil. Você veja bem, aqui você tem, nas taxas de 10%, você tem a Argentina, 10%, e o Brasil, 10%. Só que o Trump, o Milei, o presidente da Argentina, ele lambe as botas do Trump. Então, e na verdade, Tarcísio e bolsonaristas tiveram que se calar sobre o tarifaço. Eles não sabem o que fazer porque eles são do grupo mais fiel ao Bolsonaro. Mas eles têm medo de defender o Trump porque a maioria esmagadora do eleitorado brasileiro é contra o que o Trump está fazendo, porque ninguém é burro, todo mundo sabe que esse tarifaço é ruim para o Brasil. Seria ruim, mas não está sendo. Pior é isso, né? Ou melhor é isso. Eleições de 2026, o Lula fica na frente de todos os concorrentes no segundo turno. Todos. Bolsonaro, o Bolsonaro é só na margem de erro. Não importa. Ele não está acabado, o Lula? Como é que ele está vencendo o Bolsonaro na margem de erro? Né? Então, você viu no vídeo da Band, está vencendo todo mundo. Eleitor tem mais medo, inclusive, segundo a Quest, da volta de Bolsonaro que do Lula. É só notícia ruim para o Bolsonaro. O presidente da Câmara falou que não vai pautar a anistia e pediu para os líderes não assinarem a tal da anistia. Ou seja, ele deu um calote no Bolsonaro. Ele fez os bolsonaristas votarem nele, porque ele prometeu, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele prometeu para o Lula e prometeu para o Bolsonaro para o Lula ele prometeu que não iria pautar a anistia. Para o Bolsonaro ele prometeu que ia pautar. Os bolsonaristas votaram nele para a presidência da Câmara, só que ele fica com o Lula, que tem a caneta BIC, como dizia o Bolsonaro, na mão, né? O bolsonarismo não tem para levar na manifestação de domingo, que ele aposta tudo nessa manifestação, um substituto para a tal da Débora. Veja só, não tem substituto para a tal da Débora, que foi solta, não é?
E agora a situação complicou muito mais, porque a manifestação é todinha feita no entorno dessa Débora do Batom. E, como se não bastasse, a possibilidade de uma chuva forte preocupa organizadores do ato bolsonarista na Paulista. Em caso de tempestade, trios elétricos onde estarão ex-presidente e outras autoridades vão receber todo. Mas você acha que vai muita gente ficar debaixo de temporal na Paulista? Aí é que está, né? O que o Eduardo Bolsonaro vai ter que fazer se quiser pedir asilo nos Estados Unidos vai ser, basicamente, arrumar uma desculpa para darem o asilo para ele. Por quê? O Alan dos Santos tem ordem de prisão no Brasil. O Paulo Figueiredo tem ordem de prisão no Brasil. Agora, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, não tem nada contra ele no Brasil. O Alexandre de Moraes não impôs sanção nenhuma, recusou tomar o passaporte dele, recusou prisão, recusou tudo. O que é que ele vai alegar? Não tem. A situação dele lá nos Estados Unidos tem prazo de validade. E aliados de Bolsonaro veem desempenho fraco de Tarcísio na pesquisa Quest. Veja só, olha a situação. Então, o Tarcísio, que era a grande esperança, porque o Bolsonaro ele tem 40 e o Lula tem 44, mas o Bolsonaro está inelegível. E o Tarcísio tem um desempenho fraco mesmo, mais fraco que o da Michelle, inclusive, que também tem um desempenho fraco diante do Lula, porque o Lula tem a máquina na mão. Então, a situação do Bolsonaro era ruim na semana passada e nesta aqui piorou mais ainda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.